Graça e paz, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para iniciar a nossa temporada de devocionais dentro do projeto Vida com Deus. Nesse ano de 2021, nós estamos aí como Igreja Metodista Central em Ribeirão Preto, iniciando esse tempo novamente. E durante essa primeira semana do ano, nós iniciamos também a leitura de 2 livros, o livro de Salmos e também o livro de Mateus. E hoje eu tô passando aqui para começar a compartilhar esse tempo com você. E uma questão que nós queremos trazer para vocês é qual a importância, por que de nós lermos esses livros, né? Então, por que de nós lermos o Evangelho de Mateus? Nós vemos aqui que os evangelhos todos, eles vêm trazendo a narrativa da vida de Jesus, né? Jesus é o personagem principal de toda essa história dos evangelhos. Nós vemos aqui que todos eles, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, até então, esses evangelhos eles deixam claro a importância que a importância não está só na morte de Jesus, mas que principalmente está na sua pessoa, na pessoa de Jesus, que está na vida de Jesus, que está nos ensinos de Jesus. Nós vemos que cada um desses evangelistas, eles têm um modo particular de descrever, de contar a história da salvação por meio de Jesus. Nós vemos que tanto Mateus, Marcos e Lucas, eles são livros sinóticos. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas sinótico significa ver conjuntamente. E nós vemos que todos eles contam a mesma história, mas cada um com um ponto de vista diferente. Nós vemos que cada um deles expressa uma preocupação, mostra a história de uma forma. Nós vemos aqui, queridos, que todos eles deixam muito claro que nós devemos entender a história de Jesus, que ela se encaixa a partir da leitura do Antigo Testamento. Muitas vezes a gente não acha tão relevante, né, a leitura. Muitas vezes as pessoas querem separar a lei da graça, e nós vemos que a história de Jesus está descrita o tempo todo no Antigo Testamento. Então eles deixam isso muito claro para que nós possamos entender a história de Jesus. Nós precisamos entender o Antigo Testamento, que a história de Jesus se encaixa perfeitamente no Antigo Testamento. Nós vemos aqui que a história de Jesus, ela se encaixa em toda essa tradição que profeticamente nos ensina aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, por que lermos especificamente o Evangelho de Mateus? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo nós vemos aqui que é colocado para nós muitos traços que são diretamente ligados ao Antigo Testamento. O livro do Evangelho de Mateus, ele foi o evangelho mais usado na igreja primitiva pelos pais da igreja. O tempo todo nós vemos esse evangelho sendo citado na história da igreja, através de livros que nós vemos isso na tradição, né? Nós vemos aqui, queridos, também que o Evangelho de Mateus, ele elabora muito bem blocos de ensino dentro da sua narrativa. Nós vemos aqui que são apresentados para nós, durante toda a leitura do Evangelho, 5 blocos de ensino. E eles são apresentados para nós em formas de tópicos. Então nós vamos ver lá que claramente ele é mostrado, a estrutura dele é muito bem colocada para nós. Cada bloco ele tem o seu título e cada um desses blocos eles têm os seus tópicos de ensino para nós. E todos eles são marcados por uma fórmula conclusiva da narrativa de Jesus. Geralmente termina assim: Jesus acabou, ou tendo acabado de dizer essas coisas, ou tendo acabado de instruir. Todos os blocos são fechados com essas narrativas de Jesus. Nós vemos aqui que o livro do Evangelho começa com uma introdução da história, da origem de Jesus. Então nós vamos ver isso no capítulo 1 e no capítulo 2, a história de Jesus. Nós vemos também que nos capítulos 3 até no capítulo 4, até o versículo 11, nós vemos aí que relata para nós o preparativo do ministério de Jesus,
que seria o ministério público de Jesus, né? Após essas narrativas, nós vemos que todos os blocos são colocados aí como uma narrativa de discurso. E aí nós vemos que todos eles são relacionados ao fato de Jesus ser um rei messiânico, aquele que inaugura um tempo de reinado divino. Nós vemos isso descrito a partir do versículo 12 do capítulo 4 de Mateus, vai até o capítulo 7, no versículo 29. Depois, nós vemos a proclamação do reino e a proclamação da vida de Jesus, o seu ministério, a partir do capítulo 8. E aí, nós vamos ver toda a manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus e a missão dele nessa implantação do reino a partir do capítulo 11. E aí nós temos vários outros detalhes, conforme a gente for compartilhando as nossas devocionais, nós vamos ver isso. Para encerrar esse vídeo, eu quero que você fique atento ao que esse livro quer nos mostrar e quer nos ensinar. Mas nós vemos aqui que Mateus, quando ele expõe aqui esse evangelho, ele está o tempo todo interligando a história de Jesus com a história de Israel. E nós vemos aqui que Jesus, ele pertence à genealogia da linhagem de Israel, e nós vemos que 13 vezes Mateus ele menciona que tudo que aconteceu que através da vida de Jesus foi para que se cumprisse o que tinha sido dito pelos profetas. Além disso, nós vemos que o ministério de Jesus ele preserva a lei do Antigo Testamento. Durante todo o ministério de Jesus, Jesus preserva isso e Jesus concentra todo o seu ministério nas ovelhas perdidas de Israel. Para encerrar, eu quero ler esse texto com você que está lá em Mateus, capítulo 10. Nós vemos que nos primeiros versículos Jesus está chamando os seus discípulos, chamando a minha vida, chamando a sua vida, com um propósito determinado para a missão, e nós vemos que para isso Jesus capacita os seus discípulos. O texto de Mateus, capítulo 10, nós vamos ler os versículos 5 e 6. A palavra diz assim para nós: Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Logo em seguida, Jesus ali diz: por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Nós vemos aqui que ele chama os seus discípulos, eu e você. Nós vemos que nos versículos seguintes ele capacita os seus discípulos, ele instrui o que eu e você devemos fazer. Nós estamos nessa terra para salvar as ovelhas perdidas. Mesma palavra que Jesus dá aos seus discípulos, ele dá para mim e para você. O livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, é um livro extremamente importante para nós entendermos aí essa caminhada, né? Nossa caminhada com Jesus. Que você seja um discípulo, que nós possamos ter isso como propósito na nossa caminhada, de sermos discípulos maduros de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Que esse tempo nosso de leitura do Projeto Vida com Deus, de oração, de jejum e orarmos por salvação, seja um tempo que enche o seu coração e que nós possamos avançar como igreja em nome de Jesus. Deus te abençoe.